Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Jesus, com alegria. Quebra minha vida, oh Deus maravilhoso, e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. As palmas de oração bem forte, amém, irmãos? Glória a Deus. Capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. No versículo 1 diz assim: a palavra dirigida pelo Eterno ao profeta Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro, e ele estava trabalhando, aleluia, no torno, e estragou-se o vaso que ele estava fazendo. Como acontece a argila na mão do oleiro. Amém? Pode sentar-se em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Talvez alguém até diga assim, mas num culto evangelístico, uma mensagem dessa, livro do profeta Jeremias, uma mensagem falando de vaso, né? E o Senhor palestrou no meu coração, colocou no meu coração essa mensagem para eu compartilhar com os ouvintes da palavra do Senhor. E aqui a missão que eu tenho é de comunicar aquilo que o Senhor colocou, né, no meu coração, né, e o Espírito Santo vai completar. O que ele faz? Eu falo aquilo que ele está mandando, ele pega a palavra que eu falei e coloca no coração daquele que necessita e daquele que crê. Amém? Aí há a transformação e a mudança. A Bíblia afirma, no tempo do profeta Jeremias, Deus o chama e diz para ele assim: desce à casa do oleiro, porque lá eu te mostrarei. E é tremendo isso, porque agora o profeta que estava vivendo a sua vida tranquila, ele precisava descer agora até onde o oleiro estava trabalhando. E a Bíblia fala que agora o profeta está observando, aleluia, o trabalho que o oleiro estava fazendo ali, nos vasos, aleluia. E a Bíblia fala que o Senhor fala para ele prestar atenção no que aconteceu. Por quê? Porque o vaso que estava sendo feito ali naquela roda, aleluia, se estragou na mão do oleiro. E isso me chama muito a atenção, porque muitas das vezes na minha e na tua vida, aleluia, independente de ser crente ou não, existem questionamentos na mente do ser humano. O porquê que eu estou passando por isso? O porquê que eu estou vivendo essa situação? E muitas das vezes nós nos consideramos pessoas boas. Eu não faço mal a ninguém. Eu
só faço bem ao meu próximo. As pessoas, quando precisam de mim, eu sempre estou disposto, à disposição para estender a mão, para ajudar. E eu não sei o porquê está acontecendo isso na minha vida. Começamos a olhar muitas das vezes para o processo que estamos passando, e existe algo que é natural do ser humano: questionar, querer entender. Deus me deu uma mente, aleluia, um cérebro para pensar, e nos deu emoções, e as emoções Ele nos deu para sentirmos, e muitas das vezes sentimos alegria, mas também muitas das vezes sentimos tristeza, aleluia. Muitas das vezes estamos vivendo altos e baixos, aleluia. Há momentos, aqueles picos, né, de alegria, de prazer, de felicidade, mas de repente acontecem situações, acontecem coisas, aleluia, que no nosso coração e na nossa mente logo vem questionamentos. Por quê? Porque não estamos entendendo o que está acontecendo conosco, o porquê está acontecendo aquela situação, aleluia, conosco, com a nossa vida, com a nossa casa, aleluia. E aí que está a questão, aleluia. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis, aleluia, e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. E aí entra o mistério. Por quê? Porque quando passamos os processos, quando passamos, aleluia, as adversidades, se nós não buscarmos ao Senhor, nós não vamos ter a resposta para aquilo que estamos precisando entender. E aí que está o problema, que se nós não entendermos aquilo que está acontecendo, o processo ele é contínuo, ele não vai parar, aleluia. Por quê? Porque Deus, quando me coloca, te coloca dentro de um processo, é para nós entendermos. E se com o nosso QI, com a nossa mente, com o nosso pensamento nós não conseguimos entender, precisamos buscar ajuda, como dizia o outro, né, dos universitários. E nesse caso você tem que buscar ajuda de Deus. Sabe por quê, irmãos? No mundo que nós vivemos existe uma gama muito grande de pessoas que estão buscando autoajuda. Mas eu quero apresentar nessa noite para você a ajuda do alto. Porque tem coisa que o homem não pode fazer, tem coisa que o homem não pode te ajudar, tem coisa que, aleluia, fica limitado, e quando chega ao limite, é como se fosse uma parede enorme, uma muralha, e você não tem como transpassar. E aí se manifesta, aleluia, o que foi falado muito aqui: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Por quê? Aleluia. Davi está clamando, dizendo assim: olha, eu estou no meio de um vale, não é de guerra, de peleja, mas estou me sentindo sozinho. Cadê os valentes, aqueles que me cobriam? Aleluia. Ele olha para os montes, que era assim que acontecia as batalhas, e quando ele olha, ele não vê ninguém, ele não vê socorro, ele não vê ajuda, ele não vê amigo, ele não vê irmão, ele não vê parente, ele não vê vizinho, ele não vê ninguém, e ele diz: aleluia, de onde me virá o socorro? Mas aí eu imagino, eu fico tentando, aleluia, entrar dentro daquele momento, daquele cenário, e eu começo a entender que quando ele faz a pergunta: de onde me virá o socorro? Eu imagino a presença de Deus chegando pertinho dele, e ele começa agora o seu coração se aquecer, a sua alma se alegrar, e ele entende: o processo que eu estou passando é para eu confiar no Senhor, porque é dele que vem o meu socorro, é dele que vem a minha salvação. Muitas das vezes, aleluia, os questionamentos acontecem. E muitas das vezes entre nós que servimos ao Senhor, quando questionamos como queremos às vezes fazer sempre o melhor para o Senhor, achamos que até estamos pecando com alguns questionamentos, com alguns pensamentos. Mas se Deus te deu um cérebro, é para pensar. Se Deus te deu emoções, é para você sentir. O grande problema é: não permita que as tuas emoções dominem a ponto de você perder a tua consciência com Deus, aquilo que o Senhor te chamou, aleluia, para fazer e para realizar. A bispa, quando colocou lá o pedido de oração, eu já compartilhei direto no grupo da igreja, pedi a igreja para entrar em oração, mas me alegrou o coração quando cheguei aqui, aleluia, que mesmo ela sendo uma senhora, aleluia, com todo o respeito que nós temos, a idade, aleluia, e aí, irmãos, olha, ontem estava, aleluia, num hospital, mas hoje está aqui pregando
pregando o Evangelho de Jesus. Aí muitos desprezam aqueles que não sabem o processo do vaso. Aleluia, por o nome dele. E quantas das vezes o nosso coração se fecha, quantas das vezes a nossa mente ela fica bloqueada. Por quê? Porque damos mais a atenção para os problemas do que para aquele que soluciona o problema, aquele que tem o poder de te dar, aleluia, a direção, a porta de escape, a saída, o caminho, aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, aleluia, que não, aleluia, ainda não teve um encontro com Jesus. Porque, meu irmão, minha irmã, tem muitas pessoas, aleluia, que até acreditam em Deus, acreditam em Jesus e falam assim, não, mas eu sou de Deus. Por quê? Porque é simpatizante do Evangelho. Sabe que o Evangelho, a mensagem do Evangelho é mensagem de cura, é mensagem de salvação, é mensagem de transformação, aleluia. Então existe há pessoas que são simpatizantes do Evangelho. E eu quero falar hoje para você, porque muitas das vezes, aleluia, ser apenas um simpatizante do Evangelho não é o suficiente para entender o processo que você está vivendo e o processo que você está passando. Mas será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo o que eu estou vivendo? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? A questão não é Deus ver. Deus ele vê, Deus ele ouve, mas ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está à procura da tua alma, ele está à procura do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Existem processos que nós passamos, aleluia, e muitas das vezes não entendemos, aleluia. Por quê? Porque buscamos na nossa própria mente o entendimento e não vamos conseguir entender. Tem coisas que nós temos que somente confiar. Aleluia. Quando falamos de confiar, falamos de depositar a confiança naquele que pode, naquele que faz, naquele que tem o poder, naquele que tem o domínio de todas as coisas. Muitas das vezes confiamos e confiamos até em estranhos. Eu vou te dar um exemplo. Você tem uma conta num banco, aleluia, e você deposita tudo que você ganha ali e você confia em quem você não vê. Hoje, aleluia, os bancos são até digitais. Aleluia, será que você consegue chegar até nessa agência? Aí fica difícil, mas lá está tudo depositado. Você deposita em alguém que você nunca viu. Aleluia, a confiança, acreditando que vai estar tudo ali, a tua reserva guardada e protegida. Aleluia, aí muitas das vezes nos esquecemos, aleluia, que o nosso Deus, ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Depositamos a nossa confiança no homem que falha e muitas das vezes desconfiamos no Deus que faz. Por quê? Porque queremos que Deus nos sirva e o Senhor está procurando aqueles que estejam dispostos a servi-lo, disposto a entender o processo. E agora, o porquê que Deus leva o profeta Jeremias a um vale? Desce lá na casa do oleiro. Vai lá embaixo, desce e observa, fica observando o que está acontecendo. E enquanto ele observa, ele vê, aleluia, na mão do oleiro, o vaso se estragando. E aí muitas das vezes, é o que eu digo, muitas das vezes nós não entendemos o processo. Mas eu estou indo para a igreja, mas eu estou até orando, não, mas eu vou no escudo, mas eu visito, eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, independente do que você está passando, se você está na mão do oleiro, fica tranquilo, que se você se quebrar, ele tem o poder de fazer de você um vaso novo. O vaso está na mão do oleiro, e a Bíblia fala que na mão do oleiro o vaso se estraga, mas Deus não desiste da matéria. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus não desistiu de você. Aleluia. Não, faz a cara de profeta, aquele sorriso bonito e fala assim: Deus não desistiu de você. O projeto de Deus não é falido. O projeto de Deus não é falido. Deus não desistiu de você.
Talvez você tenha ficado abatido ou abatida porque você esperou que alguém te visitasse no momento da tua dor, te procurasse no momento da tua tristeza, mas você se encontrou sozinho e você talvez tenha dito até assim: ah, Senhor, mas eu sirvo a tantos, eu ajudo a tantos e na hora que eu preciso não tem uma viva alma. Quem pode amigo que te visite, te abraça e more contigo na tua casa. Mas se o problema não for solucionado, daqui a pouco tu se aborrece com os amigos. Mas eu vou dizer uma coisa para você: tu pode estar sozinho no teu quarto, mas se você sentir a presença de Jesus, aleluia! Ele renova, ele restaura, ele levanta, ele faz de você um vaso novo e depois traz os amigos para se alegrar contigo. Quem pode levantar a mão para glorificar e exaltar o nome do Senhor? Deixa eu falar uma coisa para você que tem questionado e tem até, aleluia, pensado sobre o que você tem passado e achado que o Senhor se esqueceu de você. Deus não sofre de amnésia, aleluia. Ele sabe quem você é, ele sabe quando você nasceu, ele sabe o dia, ele sabe o teu nome, aleluia. O CPF é dado o teu nome, mas ele sabe até o número do teu CPF, ele sabe onde você mora, ele não erra endereço. Ele conhece a tua estrutura, ele sabe até onde você pode suportar, onde você pode ir, e ele está dizendo para você nessa noite: é hora de você só chegar a ele, o teu Criador. Lá está o profeta, ele desce agora na casa do oleiro, e ele observa, e é tremenda maneira de Deus trabalhar, porque Deus fala assim: observa, observa, e enquanto o vaso se estraga na mão do oleiro, Deus está falando assim: olha, assim é o meu povo. General, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido, minha querida, nessa noite: você pode estar quebrado. Você pode estar sentindo um arrozinho daquele de terceira, quebradinho. Você pode estar sentindo desprezado. Porque, meu irmão, quem vai comprar arroz sabe o que eu estou falando. Aleluia, esse irmão que gosta de fazer esse negócio, né? Vai procurar aquela marca e quando olha o arroz, para ver se ele está inteirinho, não é verdade? Para ver como é que tem muito quebradinho, isso eu não quero, não. Aí, de repente, você pode estar sentindo abandonado, desvalorizado pelo homem. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o vaso estava rachado, o vaso estava quebrado, o vaso se desfez na mão do oleiro. Isso não quer dizer que o oleiro era irresponsável, isso quer dizer que a matéria precisa ser trabalhada. Olha para o teu irmão e fala assim: fica tranquilo, Deus está trabalhando, aleluia, na matéria, Deus está trabalhando no barro, Deus ele vai, aleluia, colocar mais força nesse negócio, está entendendo? Está amassando e está doendo, mas fica tranquilo, e quando o Senhor, aleluia, te moldar, aleluia, quando ele te preparar, meu irmão, te prepara que é o momento do nome dele ser glorificado na sua vida. Existem dois momentos, aprendi isso com o meu pastor, que o ser humano passa: o momento que ele está debaixo da mão de Deus e o momento que ele está na palma da mão de Deus. Guarda isso para você. Talvez você esteja passando o momento que está debaixo da mão de Deus. E o que quer dizer isso? Humilhação, período de provação, período, aleluia, de muitas das vezes do abandono, mas a mão dele continua sobre você. O inimigo pode querer te atacar, mas a mão dele está te protegendo. O inimigo pode querer até te matar, mas a mão dele está te dando vida. Aleluia. E depois que passar o processo, aí você vai olhar para o lado e ver muitos que te abandonaram. Aleluia. Onde estão todos? Aonde estão todos? Mas a mão dele está sobre você. E aí Deus está preparando o momento. Para quê? Para colocar você na palma da mão dele. Porque na palma da mão é quando o vaso está pronto. Aleluia. Na palma da mão é quando ele está dizendo assim: olha o que eu fiz na vida dela. Olha o que eu fiz na vida dele. Ninguém acreditava que poderia haver mudança. Ninguém acreditava que poderia haver restauração. Mas o Senhor restaura, o Senhor molda, o Senhor muda, o Senhor depois enche com o Espírito Santo dele e mostra para todos que ele ainda é o mesmo e não abandonou. General, aleluia!
Aleluia. Eu não sei como você se encontra nessa noite. Eu não sei se você se encontra como um barro. Pastor, eu não me sinto nem um vaso, eu estou um barro. Mas não tem problema não, que Deus trabalha justamente nisso. Ele escolhe o barro. E não é qualquer barro não. Ele vai escolher o barro e o barro tem que ser selecionado. Aleluia. E aí depois que ele pegar o barro, ele vai mandar a chuva serôdia. Para quê? Para dar liga. Aí você está lá, aquele barro rachado, duro, igual pedra, e Deus manda aquela chuvinha serôdia. Aí sabe, aquele caco, duro, endurecido, enrijecido, começa a se desfazer. Está dando liga. Aí o Senhor pega com a mão dele e começa a fazer assim, ó. Te amassar. É melhor você ser amassado por Deus e ficar com as digital dele na tua vida do que amassado pelo homem. Ele está lá te amassando, te amassando. Muitos não estão entendendo o processo, mas Deus está no controle. Mas eu estou te canto, mas Deus está no controle. Mas ninguém está vendo, mas Deus está no controle. Presta atenção, aonde estava a casoleiro, estava lá no vale, estava lá embaixo. Ninguém queria descer para poder ver, porque depois para voltar tinha que subir. Mas Deus falou, profeta, desce lá, observa e vê, aleluia. Presta atenção, Deus vai enviar o socorro aonde você estiver. E o Senhor está enviando hoje, aleluia, esse trabalho maravilhoso como socorro para a tua vida nessa noite. Aqui é uma igreja estabelecida, Pentecostal Pedra Viva, aleluia, uma igreja, aleluia, que prega e anuncia a boa nova da salvação. Você tem acesso a essa transformação. Pastor, você não sabe, a minha vida está destruída, meu marido foi embora, minha esposa foi embora, meus filhos, eu não sei o que está acontecendo, a minha casa está de cabeça para baixo. Deixa eu falar para você, deixa Jesus tomar a direção da tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, aleluia. Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar a visão, Ele vai te dar o entendimento como você vai sair dessa prova, dessa adversidade, e depois você vai ver todos reunidos, aleluia. Eu já estou lançando uma palavra profética em volta da tua mesa. Todos aqueles que foram, voltarão, estarão sentados, e ali você vai ver o nome do Senhor ser glorificado. Quem sabe você não vai se lembrar desse dia, aleluia, que o Senhor falou contigo. Há esperança. Há esperança. Mas o Senhor não sabe o que eu estou passando, eu nem preciso saber. Mas só Deus sabe o que eu sinto, então é a pessoa certa que sabe, Deus. E eu quero te convidar nessa noite, aleluia, a entregar o teu coração para Jesus. Entregar o teu coração para Jesus. E quando eu falo do coração, não estou falando desse músculo aí que bombeia o sangue. Estou falando a sede das emoções, aonde tudo foi quebrado, aonde tudo foi despedaçado. Emocionalmente você não tem estrutura mais para nada. Entrega o teu coração ao Senhor. Entrega o teu coração ao Senhor. Entrega as tuas emoções ao Senhor. Fala, Jesus, eu quero hoje que o Senhor tome o controle de volta das minhas emoções. Aleluia, eu quero que o Senhor tome o controle, aleluia, da minha mente. Eu não quero mais andar como eu pensava. Eu não quero mais sentir aquilo que eu estava sentindo. Deus vai tirar a tristeza, Deus vai tirar a angústia, Deus vai tirar a depressão, Deus vai tirar a ira, Deus vai tirar o ódio e vai colocar o amor dele dentro de você. Você vai ver Deus transformar a tua casa, você vai ver Deus transformar a tua família. Deus vai amansar aquele homem que era brabo, Deus vai amansar aquela mulher que era brava, Deus vai trazer aquele filho que foi para longe e vai trazer de volta para perto. É general. Se você já pensou em desistir, tenha fé.
e não pare de sorrir. Você vai ver, o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque. Então não você nessa noite. Se chorar, chora nos pés do Senhor, em Jesus, como seu consolador. Deus sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então, não pode ouvir, vou seguir e vai. Eu vou levar. Eu vou descansar. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver, o inimigo não vai entender. Eu quero profetizar na tua vida a restauração. Eu quero profetizar na tua vida a mudança. Eu quero profetizar na tua vida a quebrantamento. Eu quero profetizar na tua vida, aleluia, o Espírito Santo enchendo, aleluia, do teu coração. Eu quero profetizar na tua vida o Espírito Santo trazendo alegria de volta para a tua casa. Eu quero profetizar restauração em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos braços de Jesus, quando o crente está firme nos pés do Senhor, cantando louvor, se levanta, mas tem que cair. Mas leva até o fim. Se cair igual ao seu lado, ele não cede. Sempre está protegido. Continua protegido, meu querido. Podem os soltantes para proteger. Vou seguir, eu vou seguir nos passos de Jesus. Vou se Espírito Senhor nos pés, vou descansar nos braços de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Que Ele viu em mim. Amém, Jesus. Não entendo por que me amou. Não vai lá mesmo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.